As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite aí para todos. Nós estamos mais uma vez reunidos aqui no nosso programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. E o nosso tema de hoje é uma pergunta, um questionamento aqui para cada um de nós. Será que o adulto já cuidou da criança hoje? Quando eu digo o adulto, eu estou falando aqui com você. Será que cada um de nós já cuidou da nossa criança interior? Vamos começar primeiro de uma forma superficial, falando sobre esse tema. De uma forma superficial, muitos de nós, quando vamos nos tornando mais velhos, nos tornando adultos, nós deixamos de lado algumas questões lúdicas, aquela espontaneidade, aquela questão de querer fazer brincadeiras, de andar descalço, de sentar na rua para tomar um sorvete. A gente acaba deixando de lado, sufocando esse espírito infantil que ainda existe dentro de nós. Por quê? Porque cada um de nós já foi criança um dia. Mas mais do que isso, mais do que eu dar doce, açúcar, mais do que eu fazer brincadeirinhas, que eu dar risada, de eu sentar ali com o meu filho, com o sobrinho e brincar com o carrinho, brincar com o bonequinho, etc. Mais do que isso, é importante eu identificar dentro de mim o que entre os meus 0 e 7 anos não foi suprido. O que dentro dos meus 0 e 7 anos não foi preenchido. Então, muitos de nós tivemos pais ou mães que foram relativamente frios com a gente, que muitas vezes não conseguiam nem ao menos dizer eu te amo. E aí o que acontece? A nossa criança interior, ou seja, nós mesmos, digamos assim, temos essa falta, essa carência, essa vontade de ter ouvido, por exemplo, um eu te amo. Essa vontade, por exemplo, de ter sido abraçado, que também é uma coisa que, para mim, por exemplo, que tem 33 anos, e acredito que para muitos de vocês que estão me assistindo, não tiveram, provavelmente, pais tão carinhosos fisicamente, de dar abraço, de dar beijo. E muitas vezes isso pode estar fazendo até hoje falta para você. E aí o que acontece? O seu pai e a sua mãe, provavelmente eles não te deram isso, porque dentro da cabeça deles, segundo a criação que eles tiveram, por exemplo, dos seus avós, isso não era necessário. Inclusive, se eles dessem isso, eles não iriam formar um adulto forte. Eles associam força à rigidez, eles associam força à frieza. E na verdade a gente já conversou várias vezes aqui em vários programas que a verdadeira força está na leveza, que a verdadeira força está no amor, nesses sentimentos mais carinhosos, mais leves, certo? Então olha só que interessante. Os nossos pais, devido à criação que eles tiveram, os nossos pais, devido ao que eles achavam como certo e errado numa criação, eles acabaram negligenciando algumas coisas que cada um de nós emocionalmente e afetivamente precisávamos. Mas muitas vezes eles nem fizeram isso por mal, e sim fizeram isso porque acharam que era o melhor caminho ou a forma mais correta de se criar. Ou até mesmo eles sabiam que isso era importante, mas por estarem focados em trabalhar,
colocar sustento, dar alimento para cada um de nós, eles acabaram deixando isso num segundo plano. Então, de uma certa forma, esses adultos, os nossos pais e mães, foram negligentes. Sejam de uma forma consciente ou inconsciente, eles foram negligentes. Então, foram adultos que negligenciaram coisas que nós precisávamos. Como eu disse, conscientemente, mas na grande maioria das vezes inconscientemente. Agora, nesse exato momento, eu sou adulto. O Jefferson é adulto. A Mara é adulta, o Ricardo é adulto, cada um daqui da rádio é adulto, você que está me assistindo é adulto. Então, se cada um de nós é adulto, e a gente sabe que existem esses buracos, essas falhas emocionais dentro da gente, que surgiram quando nós éramos criança, ou seja, dos nossos 0 aos 7 anos, quando foi criada toda a nossa mente, a nossa psique, que até hoje reverbera no nosso comportamento. Se eu sei que determinadas coisas até hoje me fazem falta e eu preciso, se eu agora negligencio dar isso a mim mesmo, a essa minha criança interior, eu estou sendo um adulto totalmente irresponsável. Um adulto que não está cuidando da criança interior que habita dentro de si. Por quê? Porque os meus pais podiam até mesmo não ter essa consciência. E não tinham essa consciência, como a gente falou. Às vezes, muitas vezes, inclusive, não sendo por mal. E muitas vezes, inclusive, nem tendo noção de que eu precisava daquilo, que você precisava daquilo. Agora, você sabe o que você precisa. Agora, se eu sei o que eu preciso, você sabe o que você precisa e assim por diante, e cada um de nós não dá o que cada um precisa, então a gente está sendo irresponsável, a gente está sendo adulto negligente com nós mesmos. Nós estamos verdadeiramente nos sabotando. E aí o que acontece é que eu acabo rendendo menos. Eu poderia render mais, eu poderia fazer mais, inclusive do ponto de vista espiritual, uma vez que eu estou aqui para executar o meu propósito. Então, se eu não dou o alimento que eu preciso, como é que eu vou render? Então, eu vou dar um exemplo bem claro e direto da minha própria vida. Eu sempre gostei de arte marcial e aí nos últimos 2, 3 anos eu estava sem praticar arte marcial. E é uma coisa que eu faço desde criança, desde a minha infância, desde os meus 5 anos. E é uma coisa que eu tenho consciência que me faz falta. E eu fiquei 3 anos sem me dar isso. Então eu fui negligente emocionalmente com a minha criança interior que precisa disso para existir. Então quando eu tiro aquele alimento emocional que eu preciso, é como se eu deixasse de ser eu mesmo, é como eu simplesmente não existisse. Então isso é extremamente grave. Por quê? Porque se eu tirar o peixe da água, ele vai durar muito pouco. E se ele sobreviver, ele pode até sobreviver, mas ele vai sobreviver de uma forma totalmente no modo sobrevivência. Ele não vai sobreviver de uma forma natural como ele é na água. Se eu pegar um urso polar, tirar ele lá do Polo Norte, colocar ele aqui no Brasil, ele pode sobreviver? Pode, mas ele vai batalhar para sobreviver. Ele vai entrar no modo de sobrevivência. Por quê? Porque ele está fora do habitat natural dele e eu não estou dando o que o urso polar precisa. O que o urso polar precisa? De frio. Então a reflexão que eu deixo aqui para cada um de nós fazer é: cada um de nós está dando o que precisa? Não, Luiz, mas aqui a gente está falando de um programa que está dentro de uma rádio espírita e você vem com esses temas psicológicos, emocionais, o que isso daí tem a ver com espiritismo, com espírito? Tem tudo a ver. Por quê? Você que está me assistindo, eu que estou falando, cada um de nós, com carências, buracos emocionais, com problemas emocionais, mentais, desequilíbrios dessa ordem, somos alvos
fáceis e vulneráveis para quê? Para frequências, vibrações, obsessores e auto-obsessores. Por quê? Porque eu estou deixando várias portas abertas que podem me atacar a qualquer momento. Você pode perceber que uma pessoa, quando ela fica muito tempo sem se alimentar, ela se torna agressiva. Ela tem uma tendência a se tornar agressiva. Por quê? Porque o jejum, etc., ele geralmente causa um estresse, porque o corpo ele vai ter que trabalhar de uma outra forma. E aí a pessoa, quando, por exemplo, muitas vezes você fica, sei lá, o dia inteiro sem comer, chega à noite, você simplesmente quer sentar para comer. Aí vem a esposa ou vem o filho, etc., você não tem muitas vezes paciência, principalmente se você não está acostumado a ficar em jejum. Por quê? Porque você está sem alimento. Você está sem uma necessidade básica que é o alimento para sobreviver. Então imagina isso agora do ponto de vista emocional. Se você está sem emocionalmente aquilo que você precisa para render, como é que você vai ser uma pessoa calma? Como é que você não vai dar patada em todo mundo? Você não está dando aquilo que você precisa. Você vai se tornar alguém desequilibrado. E aí, alguém desequilibrado emocionalmente é uma porta aberta para os obsessores pintar e bordar. E aí, olha só que interessante. Se eu dou aquilo que eu preciso, eu começo a render mais. Igual um carro que precisa de gasolina e em vez de continuar colocando suco de laranja ali no tanque, eu coloco a gasolina. Aí ele vai começar a andar. Então aí o carro ele se torna carro e faz a função dele que é andar. Da mesma forma, pensando do ponto de vista espiritual. Cada vez que eu não dou aquilo que a minha criança interior, aquilo que o meu espírito está precisando para fazer o que precisa ser feito, eu estou me auto-sabotando e eu estou desperdiçando a minha encarnação. Porque eu poderia ser muito mais e eu estou sendo muito menos. E por que eu estou sendo muito menos? Simplesmente por uma questão egóica, por uma questão de querer mostrar, às vezes não é nem para os outros, mas às vezes eu quero mostrar para mim mesmo de que eu sou forte, de que eu não preciso daquilo, que eu não preciso pedir um abraço, eu sou forte, que eu não preciso pedir um carinho, que eu não preciso, por exemplo, andar descalço, não, essa época já passou, eu não preciso de mais nada disso. Equivocado, errou feio. Por quê? Porque você está a cada dia se tornando mais fraco, não mais forte. Lembrem que a gente falou que a verdadeira força é você reconhecer em você mesmo as suas fragilidades. Aí sim você se torna forte e não escondê-las ou passar por cima delas fazendo de conta que elas não existem. Beleza? Vamos começar já esse ano forte. E para se tornar forte, o primeiro passo que eu acredito que seria essencial cada um de nós aqui realizar é cuidar das nossas lacunas, das nossas brechas emocionais, da nossa criança interior. Beleza? Um forte abraço, um ótimo ano novo aí para vocês e logo logo a gente já volta com o Reiki esse ano, hein? Tchau, tchau, valeu! Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.